Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Criação da Semana da Liberdade de Imprensa é pauta na Câmara de Vereadores de Caruaru. Quem acompanhou a sessão de ontem foi Mário Flávio. Olá, Vitor. Olá, Renata. Um bom dia para vocês, bom dia para o nosso ouvinte. Olha, a decisão da Prefeitura de Caruaru em não ceder o camarote para a Rádio Cidade no São João desse ano foi tema aqui de discurso do vereador Silvio Nascimento, um duro discurso, aliás. E eu vou conversar com ele agora para saber o que levou o vereador, que é jornalista, né, da nossa área, é um dos representantes da classe aqui na Câmara Municipal, inclusive propôs a Semana de Liberdade de Imprensa, né, Silvio? Exatamente, esse é um projeto que ele visa celebrar anualmente o que deve ser lembrado todos os dias. A imprensa tem que ser livre. E quando eu digo isso, Mário, eu digo que sem imprensa livre não há democracia. Você falou bem aí, fiz duras críticas sim, porque assim, está se entendendo que a Pref TV, ela vem substituir os veículos de comunicação de Caruaru e não é bem assim. Eu recebi mensagens que vieram de grupos de veículos de comunicação que dizem que o sinal só pode ser retransmitido pela Pref TV, inclusive com a marca da Pref TV, e essa imposição não pode, não deve existir. Nós, da imprensa, não precisamos de um prato feito. Nós sabemos produzir conteúdo. Quando vem um conteúdo da Pref TV, vem um conteúdo completamente seletivo, já selecionado, mostrando apenas o que o órgão oficial quer mostrar. Fiz também duras críticas e questionamentos aqui à Secretaria de Comunicação. Eu quero entender, pessoalmente, isso é uma dúvida minha, pessoal. Como parlamentar e como pessoa, como cidadão, eu quero entender por que é que a Rádio Cidade ficou de fora do camarote, se os outros veículos tiveram. Uma coisa que nunca existiu aqui foi essa coisa da imprensa ter que pagar por camarote, porque ela vai transmitir, porque ela vai dar uma mídia espontânea para a nossa cidade, para o nosso folclore, para a nossa cultura, para a nossa tradição. Por que agora pagar? Tudo bem. Aí se justifica porque ela faz um plano comercial. Claro que faz um plano comercial, ela tem uma folha de pagamento para cumprir. Ela emprega, é uma geradora de empregos. Nunca existiu essa coisa do camarote de imprensa ter que ser permutado. Agora tem que ser permutado. Com a Rádio Cidade, aconteceu ainda o pior em cima da queda do coice, que mesmo a Rádio Cidade propondo fazer a permuta e pagar pelo seu camarote, ela não teve camarote disponibilizado. Fica aqui esse questionamento, se isso é liberdade de imprensa. Muito bem, deixa eu passar também com outro vereador que é jornalista, né, o Anderson Correia, jornalista de formação inclusive. Anderson, a gente foi surpreendido com a decisão da Prefeitura de não ter o camarote da Rádio Cidade. O vereador Silvio Nascimento fez um discurso, você conversava aqui. Todos os vereadores aqui que chegavam hoje, eles prestavam um voto de solidariedade para a Rádio Cidade. É uma decisão que até agora não chegou uma resposta oficial, não sei de uma entrevista, né, que o secretário de governo de articulação política, Anderson Correia, concedeu, explicando que não tinha espaço. Mas é uma coisa histórica isso, né? A gente, como poder legislativo, falo como estrutura de um poder, a gente fica triste, né, porque é uma rádio tão importante, uma rádio que tem uma história aqui na nossa cidade. Eu me solidarizo com o seu Adolfo, já fui legislador aqui dessa casa. Então a gente percebe que falta um pouco ainda de sensibilidade por parte da gestão em não reconhecer isso. Vou citar um princípio aqui da administração, o princípio da impessoalidade. A administração não pode nem favorecer e nem desfavorecer. Então assim, a gente fica falando aqui com os amigos na Câmara, principalmente com o Silvio, a gente realmente fica triste com um movimento como esse, porque realmente não fortalece o movimento da imprensa aqui. A imprensa fica desfortalecida e a gente não é um ato que eu entendo como democrático. Muito bem, obrigado ao vereador Anderson Correia. Pois é, Vitor, Renata, o nosso ouvinte, aqui na sessão da Câmara Municipal, além dos vereadores que conversaram com a gente aqui, vários parlamentares aqui prestaram solidariedade.
a Rádio Cidade e não entendem os motivos que levaram aí a decisão da Prefeitura de Caruaru em não ceder o camarote à Rádio Cidade esse ano. Aliás, essa foi a pauta do fim de semana aqui por onde a gente andou, né? Não se falou em outra coisa na abertura do São João de Caruaru, a não ser nessa decisão da Prefeitura. E onde a gente chega, onde a gente vai, acredito que isso esteja acontecendo com você também, Renata, também com o Vitor Araújo, com todos os membros da nossa equipe, inclusive com muita gente do governo. A gente estava, por exemplo, ontem, lá na Feira Literária, que eu trouxe há pouco a notícia aqui, né, acompanhando a caravana da governadora Raquel Lira, e várias pessoas do governo conversando com a gente, né, e se solidarizando também. Então, esse continua sendo o assunto mais falado do São João até agora, essa proibição da Prefeitura em não ceder o camarote à emissora, à Rádio Cidade. Eu volto com vocês aí no estúdio, né? Também tivemos aqui na Câmara Municipal outros assuntos que foram abordados pelos vereadores, que estarei trazendo no Manhã Cidade de amanhã, já que o assunto mais importante e mais comentado aqui na sessão de hoje foi esse. Eu volto com vocês. Obrigada, Mário. Realmente não tem outro assunto, né? A gente não gostaria de ser o motivo disso, né? Mas as pessoas realmente só falam sobre isso desde a semana passada. É uma pena, né? A gente agradece aqui ao vereador Silvio Nascimento por ter utilizado a tribuna em defesa, não é da Rádio Cidade, é da imprensa caruaruense, que, repito, hoje está acontecendo com a Rádio Cidade, amanhã, se qualquer outro veículo fizer algo que não deixe a gestão contente, né, ou enfim, insatisfeita, estou amenizando as palavras aqui, pode acontecer com qualquer um. E isso é muito ruim. Quem sofre é a população. Tá? Tem um detalhe, Renata, que eu acho muito importante, foi colocado pelo vereador Silvio, a respeito dessa tentativa de transformar uma emissora pública em única voz a respeito dos assuntos da cidade, né? A uniformização dos conteúdos. Não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido isso. Você tem vários veículos, cada veículo tem sua política editorial, cada um atua em busca do seu público e o público tem o discernimento de escolher aquele que pretende acompanhar. E cada um vai enxergar as questões da cidade por um prisma diferente. E essa pluralidade é o que constrói a democracia. Então, não faz o menor sentido, a não ser por um princípio autoritário, de você imaginar que vai conseguir uniformizar todas as questões da cidade com um único discurso saído de uma emissora pública. E a justificativa, né, a gente viu naquela visita dos vereadores às obras da UPA do Vassoural, de que o conteúdo seria fornecido, a imprensa foi proibida de entrar, né, também, ter acesso, e que o material, a cobertura ia chegar em forma de release, que é o que as assessorias de imprensa enviam, né? O release é a informação oficial, ou seja, o release, ele é nada mais, nada menos que uma publicidade. O release, ele vem ali floreado, só com coisas positivas, porque é o papel da assessoria de imprensa, né? A assessoria de imprensa, ela só reage, faz um comentário de algo desagradável, algum problema, alguma crítica, se ela for provocada pelos veículos de comunicação. Então, você não vai ver uma assessoria de imprensa dizer que a cidade está com buraco. Ela vai dizer qual é a resposta para aqueles buracos quando a imprensa profissional ela aborda esse assunto a pedido da comunidade. Não sei se dá para vocês entenderem. E ontem foi a primeira vez que eu realmente saí, depois do episódio, para um lugar, né, com muita gente, e as pessoas perguntando o motivo. Gente, o motivo oficial a gente não sabe. Eu não vou usar os microfones da Rádio Cidade, um veículo sério, um veículo profissional, para dizer aqui especulações e também o que foi dito em reserva nas reuniões realizadas com os secretários e também com o próprio prefeito. Foi dito o motivo por eles, mas como não é oficial, a gente não tem como dizer aqui nos microfones. Porque, de repente, a gente diz algo e aí eles dizem, não foi isso, vai ficar a nossa palavra contra dele. A gente só pode falar o que é oficial. Inclusive, provocamos no mecanismo, no procedimento formal da prefeitura, que é na plataforma Undoc, pedindo esclarecimentos porque a Rádio Cidade, qual foi o critério utilizado para que a Rádio Cidade não tivesse a sua estrutura de camarote para poder fazer as transmissões, como todos os outros veículos que foram contemplados, inclusive rádios de outras cidades.
né? Por que foi aberto espaço para uma rádio de outra cidade e não foi o espaço utilizado para a Rádio Cidade? A gente não tem essa resposta da administração Rodrigo Pinheiro até o momento. Não tem, tá? Mas, para quem eu converso na rua e as pessoas que me perguntam, eu digo sim o que foi dito. E é tão pouco, é tão pequeno, é tão mesquinho, é tão baixo o que foi justificado que a gente não tem coragem de acreditar que realmente tenha sido esse o motivo. Então, a gente fica aqui na dúvida até que a Prefeitura de Caruaru resolva se pronunciar sobre o assunto. Se não se pronunciar, porque tem um tempo legal, são 20 dias, a gente está esperando esse prazo terminar. Agora tem o pedido de informação do parlamentar. Né? Exatamente. A Prefeitura é obrigada a responder. É obrigada a responder. No nosso caso, ele tem, o município tem 20 dias. Chegando nesse prazo de 20 dias, aí a gente vai ver o que é que vai fazer em relação a essa situação. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.